Ó, vamos falar sobre os vírus. Os vírus são os únicos organismos acelulares da Terra atual. Os vírus, eles são seres muito simples e pequenos, medem menos de 0,2 micrômetro, formados basicamente por uma cápsula proteica envolvendo o material genético, que, dependendo do tipo de vírus, pode ser o DNA, o RNA ou os dois juntos, por exemplo, o citomegalovírus. A palavra vírus vem do latim. Vírus significa fluido venenoso ou toxina. Atualmente é utilizada para descrever os vírus biológicos, além de designar metaforicamente qualquer coisa que se reproduza de forma parasitária, como ideias, por exemplo. O termo vírus de computador nasceu por analogia. A palavra virion ou vírum é usada para se referir a uma única partícula viral que estiver fora da célula hospedeira. Das 1.739.600 espécies de seres vivos conhecidos, os vírus representam 3.600 espécies. Portanto, o vírus é uma partícula basicamente proteica que pode infectar organismos vivos. Vírus são parasitas obrigatórios do interior celular. Isso significa que eles somente se reproduzem pela invasão e possessão do controle da maquinaria de autorreprodução celular. O termo vírus geralmente refere a partículas que infectam eucariontes, né? Enquanto o termo bacteriófago ou fago é utilizado para descrever aqueles vírus que infectam procariontes, o domínio das bactérias e arquea. Bom, tipicamente essas partículas carregam uma pequena quantidade de ácidos nucleicos, seja de DNA, RNA ou os dois, sempre envolto por uma cápsula proteica denominada nucleocapsídeo. As proteínas que compõem o capsídeo são específicas para cada tipo de vírus. O capsídeo mais o ácido nucleico que ele envolve são denominados nucleocapsídeo. Alguns vírus são formados apenas por nucleocapsídeo, outros, no entanto, possuem um envoltório ou um envelope externo ao núcleo. Esses vírus são denominados de vírus encapsulados ou envelopados. Bom, os vírus, o envelope consiste principalmente em uma das duas camadas lipídicas derivadas da membrana plasmática da célula hospedeira e em moléculas de proteínas virais, específicas para cada tipo de vírus, imersas nas camadas de lipídios. Portanto, são as moléculas de proteínas virais presentes na camada do envoltório que determinam qual tipo de célula o vírus irá infectar. Geralmente, o grupo de células que um tipo de vírus infecta é bastante restrito. Existem vírus que infectam apenas bactérias, que são os denominados bacteriófagos, os que infectam apenas fungos, que são os denominados micófagos, e os que infectam plantas, os que infectam animais, são denominados, respectivamente, vírus de plantas e vírus de animais. Bom, os vírus, eles não são constituídos por células, embora dependam para a sua multiplicação da célula. Alguns vírus possuem enzimas, por exemplo, o HIV tem a enzima transcriptase reversa, que faz com que o processo de transcrição reversa seja realizado, ou seja, formação de DNA a partir de um RNA viral. Esse processo que se forma DNA a partir de RNA viral é denominado retrotranscrição, o que deu o nome de retrovírus aos vírus que realizam esse processo. Outros vírus que possuem DNA fazem um processo de transcrição, ou seja, passagem da linguagem de DNA para RNA e só depois a tradução. Estes últimos são vírus designados de adenovírus. Bom, vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. A falta de mieloplasma e ribossomos impede que eles tenham metabolismo próprio. Assim, para executar o seu ciclo de vida, os vírus precisam de um ambiente que tenha esses componentes. Esse ambiente precisa ser o interior de uma célula que, contendo ribossomos e outras substâncias, efetuará a síntese das proteínas dos vírus e, simultaneamente, permitirá que ocorra a multiplicação do material genético viral. Bom, em muitos casos, os vírus modificam o metabolismo da célula que parasita, dependendo de provocar a sua degeneração ou morte. Para isso, é preciso que o vírus inicialmente entre na célula.
Então, muitas vezes, ele adere à parede celular e injeta o seu material genético no interior da célula, ou entra por englobamento, por um processo que lembra a fagocitose. Então, a célula engole o vírus e o introduz no seu interior. Tá? Os vírus, portanto, são seres vivos ou não? O vírus não tem qualquer atividade metabólica fora da célula hospedeira. Eles não podem captar nutrientes, utilizar energia ou realizar qualquer atividade biosintética. Eles, obviamente, se reproduzem, mas diferentemente das células que crescem, duplicam seu conteúdo para então dividir-se em duas células filhas, os vírus replicam-se através de uma estratégia completamente diferente. Eles invadem células hospedeiras, o que causa a dissociação dos componentes da partícula viral. Esses componentes, então, interagem com o aparato metabólico da célula hospedeira, subvertendo o metabolismo celular para a produção de mais unidades virais. Então, há grande debate na comunidade científica hoje se os vírus devem ser considerados realmente seres vivos ou não. E esse debate é primariamente o resultado de diferentes percepções sobre o que vem a ser vida, em outras palavras, a definição de vida. Aqueles que defendem a ideia de que os vírus não são vivos argumentam que organismos vivos devem possuir características com a habilidade de importar nutrientes e energia do ambiente. Devem ter metabolismo, ou seja, um conjunto de reações químicas altamente interrelacionadas, através dos quais os seres vivos constroem e mantêm seus corpos, né? Crescem e performam inúmeras outras tarefas, como locomoção, reprodução, etc. Organismos vivos também fazem parte de uma linhagem contínua, sendo necessariamente originados de seres semelhantes, e através da reprodução gera outros seres semelhantes, a descendência ou prole. Já os vírus preenchem alguns desses critérios, né? São parte de linhagens contínuas, reproduzem-se e evoluem em resposta ao ambiente, através de variabilidade e seleção, como qualquer outro ser vivo. Porém, os vírus não têm metabolismo próprio, por isso deveriam ser considerados partículas infecciosas, ao invés de serem considerados seres vivos propriamente ditos. Muitos, porém, não concordam com essa perspectiva e argumentam que, uma vez que os vírus são capazes de reproduzir-se, são organismos vivos. Eles dependem da maquinaria metabólica da célula hospedeira, mas até aí todos os seres vivos dependem de interações com outros seres vivos. Outros cientistas ainda levam em consideração a presença massiva de vírus em todos os reinos do mundo natural, sua origem. Então, aparentemente tão antiga como a própria vida, sua importância na história natural de todos os outros organismos. Então, conforme já mencionado, diferentes conceitos a respeito do que vem a ser vida formam o cerne dessa discussão. Né? Então, definir vida tem sido sempre um grande problema, e já que qualquer definição provavelmente será evasiva ou arbitrária, né? Então dificultando assim uma definição exata a respeito dos vírus. Vamos falar um pouquinho sobre as doenças humanas virais. Ok? Olha, no homem, inúmeras doenças são causadas por esses seres acelulares. Praticamente todos os tecidos e órgãos humanos são afetados por alguma infecção viral. Vejamos algumas viroses que são mais frequentes na nossa espécie. Valorize principalmente os mecanismos de transmissão e de prevenção. Note que a febre amarela e dengue são duas viroses que envolvem a transmissão por insetos, mosquito da espécie Aedes aegypti. Para a primeira, existe vacina. Duas viroses relatadas abaixo, AIDS e condiloma acuminado, são doenças sexualmente transmissíveis, DSTs. Então, vamos dar uma olhadinha nas viroses que são mais comuns na infância, como por exemplo a rubéola, cachumba, sarampo, poliomielite, para as quais existem vacina. Algumas das principais viroses que acometem os seres humanos são, vamos lá, resfriado, né, comum, cachumba, raiva, rubéola, sarampo, hepatite, dengue, poliomielite, febre amarela, varicela ou catapora, varíola, meningite viral, mononucleose infecciosa, herpes, condiloma, né, hantavirose, AIDS. Ou seja, a prevenção e tratamento de doenças virais
devido ao uso da maquinaria das células hospedeiras, os vírus tornam-se difíceis de matar. As mais eficientes soluções médicas para as doenças virais são até agora as famosas vacinas, que servem para prevenir as infecções, e algumas drogas que tratam os sintomas das infecções virais. Portanto, os pacientes frequentemente pedem antibióticos, que são inúteis contra os vírus, e seu abuso contra a infecção viral é uma das causas de resistência antibiótica em bactérias. Diz-se, às vezes, que a ação prudente é começar com um tratamento de antibióticos, enquanto espera-se pelo resultado dos exames para determinar se os sintomas do paciente são causados por uma infecção, por vírus ou por bactéria. Tá? Os bacteriófagos. Os bacteriófagos, eles podem ser vírus de DNA ou RNA que infectam somente organismos procariotos. Então, eles são formados pelo núcleo capsídeo, não existindo formas envelopadas. Os mais estudados são os que infectam bactéria intestinal, como por exemplo a Escherichia coli, conhecida como Fagus T. Estes são constituídos por uma cápsula proteica bastante complexa, que apresenta uma região denominada cabeça, com formato poligonal, envolvendo uma molécula de DNA, e uma região denominada cauda, com formato cilíndrico, contendo em sua extremidade livre fibras proteicas. A reprodução ou replicação dos bacteriófagos, assim como dos demais vírus, ocorre somente no interior de uma célula hospedeira. Então, existem basicamente dois tipos de ciclos reprodutivos, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Esses dois ciclos iniciam com o fago T aderindo à superfície da célula bacteriana, através das fibras proteicas da cauda. Esta contrai-se, impelindo a parte central, tubular, para dentro da célula. E, à semelhança de uma microcilindra, o DNA do vírus é então injetado fora da célula da cápsula proteica vazia. A partir desse momento começa a diferenciação entre ciclo lítico e ciclo lisogênico. No ciclo lítico, o vírus invade a bactéria, onde as funções normais desta são interrompidas na presença do ácido nucleico do vírus, DNA ou RNA. Esse, ao mesmo tempo em que é replicado, comanda a síntese de proteínas que comporão o capsídeo virais. Os capsídeos organizam-se e envolvem as moléculas de ácido nucleico. São produzidos, então, novas unidades virais. Ocorre, então, a lise, ou seja, a célula infectada rompe-se, e os novos bacteriófagos são, então, liberados. Sintomas causados por um vírus que se reproduzem através dessa maneira em um organismo multicelular aparecem imediatamente. Então, no ciclo, os vírus utilizam equipamentos bioquímicos, ribossomo da célula para fabricar as suas proteínas, no caso aí que formam o capsídeo. Já no ciclo lisogênico, o vírus invade a bactéria ou a célula hospedeira, onde o DNA viral ele incorpora-se ao DNA da célula infectada. Isto é, o DNA viral torna-se parte do DNA da célula infectada. Uma vez infectada, a célula continua suas operações normais, como reprodução e ciclo celular. Durante o processo de divisão celular, o material genético da célula infectada, juntamente com o material genético do vírus, que foi então incorporado, eles sofrem duplicação e em seguida são divididos equitativamente entre as células filhas. Desse modo, uma vez infectada, uma célula começará a transmitir o vírus sempre que passar por mitose e todas as células estarão infectadas também. Filhas estarão infectadas também. Sintomas causados por um vírus que se reproduzem através desta maneira em um organismo multicelular podem demorar a aparecer, Doenças causadas por vírus lisogênico tendem a ser incuráveis. Alguns exemplos incluem a AIDS e a herpes. Sob determinadas condições naturais e artificiais, tais como radiação ultravioleta, raio-x, ou certos agentes químicos, uma bactéria ela pode transformar-se em não lisogênica e iniciar o ciclo lítico. Tá? Então fiquem atentos. Vamos falar um pouquinho da classificação. A classificação dos vírus ocorre de acordo com o tipo de ácido nucleico que possuem, as características do sistema que os envolve e os tipos de células que infectam.
De acordo com este sistema de classificação, existem aproximadamente 30 grupos de vírus. Então, nós temos os antibióticos não servem para combater os vírus. Alguns tipos de remédios servem apenas para tratar os sintomas das infecções virais, mas as vacinas são utilizadas como um método de prevenção, pois estimulam o sistema imunológico das pessoas a produzirem anticorpos contra determinados tipos de vírus. Tá? Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Se gostou, clica aqui embaixo, dá um like pra gente e se inscreve no nosso canal. Abraço, até a próxima.